Olá, meu povo de Oz, sejam muito bem-vindos a mais um Teatro Musical com Gabi Doval. A maioria das reprovações que a gente vê no teatro musical, no cinema, na TV, em testes que a gente vai fazer, geralmente elas não acontecem que você não tem competência, ou falta técnica, ou falta talento para você. Geralmente ela acontece por ruído de comunicação, quebra de protocolo. Quando você entra na sala, a banca, os avaliadores que estão ali avaliando o seu desempenho profissional, principalmente, eles levam menos de 1 minuto para avaliar o seu profissionalismo, a sua inteligência emocional, a sua inteligência cênica e tudo isso antes de você cantar, dançar e atuar. Hoje nós vamos analisar um mapeamento prático baseado numa entrevista feita com 11 diretores de elencos e pesquisa de psicologia comportamental. São 12 diretrizes do que você precisa fazer e, mais importante, não fazer para você se destacar na média na hora de participar de uma audição e ser levado a sério como um profissional, mesmo que seja a sua primeira audição. Vamos direto ao ponto. Primeiro nós vamos falar sobre entrada e a dinâmica no espaço. O primeiro erro começa na porta. Não entre na sala de audição. Sabe quando você dá aquela espiadinha e tipo, sou eu, posso entrar? E entra pedindo desculpa por existir? Não faça isso. Psicologicamente, isso vai projetar um comportamento apologético. Basicamente, como se você pedisse desculpa por ocupar um lugar que é seu por direito. Você tá lá fazendo seu trabalho. E eles fazendo o trabalho deles, que é de te ouvir o que você tem a propor, tem a dizer, tem a defender sobre o personagem que você vai defender. Então, você vai entrar na sala de corpo inteiro, e corpo inteiro é inteiro. Esteja presente e entre com postura profissional. Essa confiança visual, muitas vezes, é o que precede e sustenta a percepção do seu talento, do que você vai entregar depois. Segundo, o protocolo de aperto de mãos. Não tome a iniciativa de apertar as mãos dos avaliadores ou de ir até eles, abraçá-los, beijá-los e etc. Os avaliadores, geralmente, eles trabalham com cronogramas que são milimetricamente calculados, muitas vezes protocolos sanitários, protocolos de distanciamento. O mais certo a se fazer é esperar a sinalização deles. Se eles estenderem a mão ou se levantarem para te cumprimentar, aí você responde. Caso contrário, seja cortês. Um aceno cortês, um bom dia firme já são suficientes. Terceiro, leitura da sala, leitura do ambiente. Aprenda a ler a temperatura do ambiente que você tá, da sala que você tá. O que isso quer dizer? Se a banca tentar puxar uma conversa breve, responda de maneira curta, prática, objetiva, concisa. O tempo deles é escasso e aqui tem uma dica de ouro. Se você realmente tiver uma dúvida sobre qualquer questão que seja, não faça ali. Envie antecipadamente por e-mail para a produção e aguarde uma resposta. Agora, sobre a relação técnica e o seu material. Sua parceria com o pianista correpetidor. No teatro musical, o pianista que está ali na audição, ele não é um acessório, ele é o seu partner de cena naquele momento, o seu parceiro mais importante. Aprenda a usar isso a seu favor. Ao entrar na sala, cumprimente todo mundo e o pianista. Ao levar o material até o pianista, não deixe o material e sai correndo. Explica de maneira direta, prática, objetiva e concisa o que ele precisa para entender a sua música e aquilo que você vai apresentar. Mostra o tempo da partitura com a mão. Aí tá a importância de você saber teoria musical, você tem que saber solfejar o tempo. Mostra para ele se vai ter modulação, mostra para ele se você vai seguir as barras de repetições se tiver. Indica para ele onde é que tá o corte. Quem participa do CCP, que é o treinamento de técnica vocal para teatro musical e também de técnicas de audições, lá dentro eu ensino como que você vai escrever isso dentro da partitura para já deixar pré-colocado para o seu pianista, para ficar o mais claro possível para ele. E um detalhe muito crucial
é quando você for iniciar a cena que você está fazendo. Você não pode dar um sinal para ele do tipo 1, 2, 3 e vai. Tipo, agora. Não. No teatro musical não é assim que você fala com o maestro. Logo, na audição, não é assim que vai acontecer. Você precisa de uma deixa. Pode ser simples, tem que ser direta, não precisa ser espalhafatosa. E tem que estar lá demarcada para o teu pianista para ele saber. Você fez isso, você respirou, ergueu a cabeça, falou uma palavra, a deixa para ele começar a tocar. E ali você tem um partner de cena. A armadilha de um repertório saturado. Parece óbvio para alguns, mas o óbvio também precisa ser dito. Evite escolher músicas extremamente conhecidas para suas audições, como os clássicos de Lemis, Fantasma da Ópera, a menos que o edital peça para você levar algo específico disso. Por quê? O problema não é a qualidade da música. As músicas são lindas, são ótimas, são boas. O problema é a psicologia do avaliador. Quando você canta um tema que é muito conhecido, você ativa duas armadilhas. Primeiro, a banca vai te comparar com a maioria das intérpretes que já fez aquela música, inclusive outros cantores que nem são de teatro musical, mas cantaram porque aquela música furou a bolha. Segundo, se ela é conhecida e muitas pessoas levam, imagina que eles já escutaram essa música 10 vezes ao longo do dia. O nível de exigência deles satura. A sua tarefa é escolher algo que mostre a sua identidade artística e a sua técnica sem ter o peso de ser um clichê. Profundidade intelectual da obra. Você precisa saber sobre o material que você está defendendo. Se o seu monólogo ou se a sua canção faz parte de uma peça que já foi produzida, que já foi publicada, sua obrigação é assistir essa peça antes. Imagina um cenário que pode ser que aconteça, que algum diretor pergunte: e o que acontece com essa personagem logo depois dessa cena? Se você não souber responder, é uma demonstração direta de uma falta de rigor profissional e uma falta de respeito com o projeto. Último bloco, bloco 3, performance e o comportamento de sala. A regra de ouro, sem desculpas, sem justificativa. Nunca entre numa sala justificando a sua performance antes dela acontecer e nem depois. Frases como: tô meio rouco hoje, o tempo mudou e a minha voz ficou ruim, fiquei com alergia, tô com a rinite atacada, não tive tempo de ensaiar. Todo mundo concorda que é péssimo, né? Isso destrói a sua credibilidade. E os artistas têm feito isso cada vez mais. Se você tá debilitado a ponto de comprometer significativamente o seu teste, envia um e-mail prévio para a produção, avisando a produção e deixando o seu portfólio para eles saberem o que você é capaz de fazer. Ponto. Na maioria das vezes, se você tá com uma gripe ou começo de rinite ou o tempo mudou e o nariz ficou estranho, geralmente a banca não vai nem perceber se você não tivesse colocado luz para aquele problema. Tenha uma postura profissional. Pressupõe que, se você é um profissional, você provavelmente já teve que atuar e teve que entregar trabalhos nas adversidades. Mostre isso para eles de maneira profissional. Ali a sua entrevista de emprego. Próxima dica: o erro da concentração de costas. Um erro clássico de principiante. Pedir 1 minuto para a banca, virar de costas, se concentrar e virar de frente. Não faça isso. Em um ambiente profissional, a sua concentração não vai ser ali, no palco, na frente. É na coxia, ali, é lá no corredor, lá na sala de espera. Ali, pisei, é o meu palco, entendeu? Não faça isso. Outro erro: desculpas excessivas após ter errado. Se você cometeu um pequeno deslize, seja em frase ou musical, mantenha o foco e continue. Sabe aquela frase? O show tem que continuar? Vale. Ali vale também. Não pare a sua performance para ficar se desculpando. Pega dali,
e continua. Outra dica que parece óbvia, mas o óbvio tem que ser dito. O espaço da banca não é área de aquecimento. A partir do momento que você pisou na sala, não é para você se aquecer e se preparar ali. Para ter feito isso antes. Ali você chega para fazer o que tem que ser feito. A próxima é a linha do olhar, o eyeliner correto. Nunca faça da banca o seu parceiro de cena direto. Não olha fixamente para os olhos deles enquanto você estiver fazendo a sua cena, tanto monólogo quanto cantado. Eles precisam de espaço para fazer anotações, avaliações, às vezes trocar uma ideia entre eles. E eles precisam fazer isso sem o desconforto de estarem sendo observados. E aí evita que você se desconcentre também, né? Foque o seu olhar ligeiramente acima da cabeça deles, se for o seu foco naquele momento do acting que você ensaiou, ou nas diagonais da sala, né? Diagonal frente, criando uma quarta parede imaginária mesmo. É mais seguro para todo mundo que tá ali, principalmente para sua performance. E a última dica, e não menos importante, é o desfecho, a sua retirada. Terminou a sua performance? Terminou a sua cena? Agradece de maneira polida, profissional, segura, recolha sua partitura com o pianista, agradeça e saia. Não fica ali esperando validação, elogio, dica ou qualquer coisa do tipo. Quando você sai de cena com segurança, precisão, sem hesitação, é a sua última impressão de profissionalismo que você deixa para aquela equipe. Dominar esses passos, treinar esses passos, esses protocolos, separa um artista amador que tá ali contando com a sorte, com a intuição, de um artista que é profissional, tem uma postura profissional e mesmo que não tenha experiência de palco, tem protocolo, tem disciplina, tem educação, tem profissionalismo. A audição é uma entrevista de emprego de alta performance. Trate ela com o rigor técnico que ela exige. Se esse mapeamento expandiu sua visão sobre os bastidores dos testes e audições, inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo, deixe um like nesse vídeo para ajudar a chegar a mais pessoas que precisam e deixe nos comentários quais desses pontos você já sabia, quais outros você acrescentaria e qual foi surpreendente para você. Não se esqueça de me seguir lá no Instagram também para mais dicas sobre repertórios e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!